Os Fundamentos da Oração, capítulo 3. Oração e Devoção. Certa vez, quando cavalgava nas matas pela minha saúde, em 1737, tendo desmontado do meu cavalo em um lugar afastado, como geralmente faço para andar e para contemplação divina e oração, tive uma visão que para mim foi extraordinária da glória do Filho de Deus. Isso durou no que posso avaliar cerca de 1 hora, e me deixou na maior parte do tempo em um mar de lágrimas, chorando em alta voz. Senti uma ardência na alma, um anseio por ser, o que não sei expressar de outro modo, esvaziado e aniquilado, amá-lo com um amor santo e puro, servi-lo e segui-lo, ser perfeitamente santificado e tornado com uma pureza divina e celestial. Jonathan Edwards. A devoção tem um significado religioso. A raiz da devoção é ser devoto a uma finalidade sagrada. Portanto, a devoção, em seu sentido verdadeiro, está relacionada com a adoração religiosa, está intimamente conectada com a verdadeira oração. A devoção é um estado de espírito particular encontrado em alguém totalmente dedicado a Deus. É o espírito de reverência, admiração, temor de Deus. É o estado do coração que se apresenta diante de Deus em oração e adoração. É estranha a tudo que se assemelha à frivolidade de espírito e é oposta a frivolidades, ruídos e gritarias. A devoção reside no reino da tranquilidade e é serena diante de Deus. É solene, profunda e meditativa. A devoção pertence ao interior da vida e habita em secreto, mas também se revela nos cultos no santuário. É parte do espírito da verdadeira adoração e compartilha a natureza do espírito de oração. A devoção pertence ao homem devoto, cujos pensamentos e sentimentos são dedicados a Deus. Tal homem tem a mente completamente abnegada à fé e possui uma forte afeição por Deus e um ardente amor pela casa do Senhor. Cornélio e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Atos capítulo 10, versículo 2. Homens piedosos sepultaram Estevão. Atos capítulo 8, versículo 2. Um homem chamado Ananias, fiel seguidor da lei. Atos capítulo 22, versículo 12. Foi enviado a Saulo enquanto estava cego para dizer que o Senhor estaria com ele. Deus pode fazer grande uso de tais homens, pois homens devotos são seus agentes escolhidos para levar adiante seus planos. A oração promove o espírito de devoção, ao passo que a devoção favorece a melhor oração. A devoção promove a oração e auxilia a direcionar a oração ao objetivo pretendido. A oração brota e floresce quando o ambiente é de verdadeira devoção. É fácil orar quando há espírito de devoção. A atitude da mente e o estado do coração implicados na devoção fazem que a oração atinja o trono da graça de forma eficaz. Deus habita onde reside espírito de devoção. Todas as graças do espírito são nutridas e crescem apropriadamente no ambiente criado pela devoção. De fato, tal graça somente pode crescer aí. A ausência de um espírito devocional significa morte para as graças divinas que têm origem em um coração renovado. A verdadeira adoração encontra harmonia na atmosfera criada por um espírito de devoção. Enquanto a oração auxilia na devoção, ao mesmo tempo a devoção reage à oração e nos ajuda a orar. A devoção engaja nosso coração a orar. Não é tarefa fácil para os lábios tentar orar enquanto o coração está ausente do processo. A acusação que Deus fez certa vez contra o Israel antigo foi que eles o honravam com os lábios, ao passo que o coração deles estava longe do Senhor. A essência da oração é o espírito de devoção. Sem devoção, a oração é uma forma vazia, uma rodada vã de palavras. É triste dizer que muitos desse tipo de oração prevalecem na igreja. São tempos cheios de ocupações, agitados e ágeis, e esse espírito de agitação invadiu a igreja de Deus. As atuações religiosas são diversas. A igreja funciona como religião, com a ordem, com a precisão e com a força de uma verdadeira máquina. No entanto, frequentemente trabalha com a frieza de uma máquina. Há muito do movimento de uma esteira em nossas incessantes sessões e rotinas dos afazeres religiosos. Oramos sem orar. Cantamos sem cantar com o espírito e com o entendimento. Temos música sem que o louvor a Deus esteja presente ou nem mesmo próximo disso. Vamos à igreja por hábito e voltamos todos para casa felizes quando a bênção é pronunciada. Lemos nosso habitual capítulo da Bíblia e sentimos-nos aliviados quando a tarefa é completada.
Oramos seguindo um roteiro, como um menino recita a lição de escola, e não nos arrependemos quando é dito o amém. Religião tem a ver com qualquer coisa, menos com o coração. Ocupa nossas mãos e pés, toma posse da nossa voz, debruça sua mão sobre nosso dinheiro, afeta até mesmo a postura do nosso corpo, mas não se apropria das nossas afeições, desejos e zelo. Não nos faz solenes, nem nos desespera rumo à diligência, nem nos leva a estar serenos e reverentes na presença de Deus. Afinidades sociais nos atraem à casa de Deus, não o espírito da ocasião. A filiação ao rol de membros de uma igreja nos mantém na busca decente de uma conduta exterior e com certa lealdade aos nossos votos batismais, mas o coração é outra coisa. Permanece frio, formal e desinteressado em meio a todo esse teatro, se nos entregamos à exaltação própria de que estamos indo maravilhosamente bem na vida religiosa. Por que todos esses tristes defeitos na nossa vida de fé? Por que essa perversão moderna na verdadeira natureza da religião de Jesus Cristo? Por que esse tipo moderno de religião que se parece com um porta-joias sem as joias preciosas? Por que tanto desse manusear a religião, geralmente com mãos não tão limpas ou puras, e tão pouco do sentir com o coração e testemunhar com a vida? A grande carência da religião moderna é o espírito de devoção. Ouvimos sermões no mesmo espírito que ouvimos palestras ou discursos. Visitamos a casa de Deus como se fosse um lugar comum, no mesmo nível de um teatro, um auditório ou um fórum. Consideramos o ministro de Deus não como um homem de Deus com um chamado divino, mas como um mero orador público, no mesmo nível que um político, um advogado, um conferencista ou palestrante. Como o espírito da verdadeira e genuína devoção mudaria radicalmente tudo isso para melhor. Tratamos das coisas sagradas como fazemos com as do mundo. Até mesmo o sacramento da ceia do Senhor se torna mera atuação religiosa, sem a prévia preparação, sem meditação ou acompanhada de oração. Mesmo o sacramento do batismo perdeu muito da sua solenidade, degenerou-se em uma mera forma, nada de especial. Necessitamos do espírito de devoção não apenas para salgar nossas tarefas seculares, mas também para fazer orações de verdade. Precisamos aplicar o espírito de devoção tanto no trabalho da segunda-feira quanto no culto de domingo. Precisamos desse espírito para sempre trazer à memória a presença de Deus, para sempre fazer sua vontade e para direcionar todas as coisas para a glória de Deus. O espírito de devoção insere Deus em todas as coisas. Não inclui Deus meramente na oração ou na ida à igreja, mas em tudo que se relaciona à vida. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. O espírito de devoção torna o que é secular em sagrado e o que é pequeno em grande. Por ele vamos ao trabalho na segunda-feira direcionados e inspirados com a mesma influência que vamos à igreja no domingo. Ele torna o sábado em um dia de descanso e transforma o mercado e o escritório em um templo de Deus. Ele remove o fino verniz da religião, adicionando-a à vida e à existência da nossa alma. Com ele, a religião deixa de ser meras obras e transforma-se em um coração, enviando seu rico sangue por todas as artérias e batendo com as pulsações de uma vida vigorosa e radiante. O espírito da devoção não é meramente o aroma da religião, mas sim o caule e o tronco do qual germina a religião. É o sal que penetra e saboreia cada ato religioso. É o açúcar que adoça o dever, a abnegação e o sacrifício. É a coloração brilhante que alivia a monotonia da atividade religiosa, dissipa a frivolidade e dispersa toda forma superficial de adoração, fazendo-a um culto sério e profundo que impregna o corpo, a alma e o espírito com sua infusão celestial. Consideremos francamente, teria o mais nobre anjo do céu, esse espírito celestial de devoção, o melhor e mais radiante anjo terreno, nos abandonado? Quando o anjo da devoção se foi, o anjo da oração perdeu suas asas e transformou-se em algo deformado e sem amor. O ardor da devoção está na oração. Em Apocalipse capítulo 4, versículo 8, lemos: Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era,
que é e que há de vir. A inspiração e o centro da arrebatadora devoção deles é a santidade de Deus. Essa santidade requer a atenção deles, incendeia a devoção. Não há nada gélido, enfadonho, monótono sobre eles ou sua celeste adoração. Dia e noite repetem sem cessar. Que entusiasmo! Que ardor tenaz e êxtase contínuo! O ministério da oração, se for algo digno de receber esse nome, é um ministério de ardor, de incansável e intenso anseio por Deus e sua santidade. O espírito de devoção permeia os santos no céu e caracteriza a adoração da inteligência angélica celestial. Nenhuma criatura sem devoção está no mundo celestial de Deus, e a sua própria presença gera o espírito de reverência, admiração e temor filial. Antes de nos unirmos com os anjos no céu, após a morte, devemos aprender o espírito de devoção. Essas criaturas vivas, em sua incansável e infatigável atitude diante de Deus, com sua extasiada devoção à santidade de Deus, são a ilustração e o símbolo perfeito da verdadeira oração e de seu ardor. A oração deve incendiar, seu ardor deve consumir. Oração sem fervor é como o sol sem luz ou calor, ou como uma flor sem beleza ou fragrância. Uma alma dedicada a Deus é uma alma fervorosa, e a oração é a criatura dessa chama. Somente quem está incendiado pela santidade, por Deus e pelo céu, pode verdadeiramente orar. Atividade não é força, trabalho não é entusiasmo, agitação não é devoção. A atividade muitas vezes é o sintoma oculto da fraqueza espiritual. É algo nocivo à piedade, quando substituído pela real devoção na adoração. O potro é mais ativo que sua progenitora, mas é ela quem conduz a equipe, levando a carga sem barulho, ruído ou ostentação. A criança é muito mais ativa que seu pai, o qual carrega as normas e os fardos de um império nos ombros e no coração. O entusiasmo é mais ativo que a fé, embora não possa mover montanhas nem pôr em ação nenhuma das forças onipresentes comandadas pela fé. Uma atividade religiosa ineficiente, jovial e orgulhosa pode surgir de muitas causas. Há muita correria, agitação e vai-vem na atual Igreja de Cristo, mas infelizmente falta o espírito de uma sincera e autêntica devoção. Se há vida espiritual genuína, nascerá dela um tipo profundo de atividade, mas será uma atividade cuja origem é a força, não a fraqueza. Uma que tem raízes profundas, numerosas e robustas. Pela natureza das coisas, a religião deve mostrar seu crescimento acima da superfície. Muito será visto e evidente aos olhos. Os frutos e as flores de uma vida santa abundante em boas obras devem ser notados. Não pode ser de outra forma. Mas o crescimento visível deve estar baseado em um desenvolvimento sadio de uma vida que não se vê e de raízes encobertas. As raízes da religião devem percorrer terra adentro da natureza renovada a ponto de serem visíveis. O externo deve ter um profundo alicerce. É preciso ter muito crescimento no interior e no invisível. Do contrário, a vida será curta e débil, e o crescimento externo será doentio e infrutífero. O livro do profeta Isaías diz: "Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam." Esta é a gênese de toda a questão da atividade e da força da mais enérgica, incansável e inquieta natureza. Tudo isso resulta de esperar em Deus. Muita da atividade é induzida pela prática criada pelo entusiasmo, produto da fraqueza da carne, inspiração de forças voláteis e de curta duração. A atividade surge, muitas vezes, à custa de elementos mais sólidos e úteis, bem como à custa da total negligência da oração. Estar ocupado demais com a obra de Deus para ter comunhão com Ele, fazendo trabalhos da igreja sem dedicar tempo para conversar com Deus sobre sua obra, é o caminho para a apostasia, e muitos por ali passaram para a infelicidade de sua alma mortal. Ainda que haja intensa atividade, entusiasmo e exclamações pelo que se faz, o trabalho e a atividade serão apenas cegueira sem o devido cultivo e maturidade das graças divinas que resultam da oração.